Pessoal, vamos mais uma aula de economia. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de bens e necessidades. Bom, os tipos de bens, eles podem ser definidos como bens de consumo, bens intermediários ou bens de capital. Os bens de consumo são aqueles bens que já estão aptos a serem consumidos sem a necessidade de qualquer outra transformação. Então, como exemplo de bens de consumo, nós temos os bens de consumo duráveis ou não duráveis. Os duráveis podem ser utilizados por um período mais prolongado, por exemplo, um automóvel, uma geladeira. Os bens de consumo não duráveis, eles devem ser consumidos imediatamente ou são bens que são utilizados apenas uma ou poucas vezes, como alimentos ou roupas. O segundo tipo de bens são os bens intermediários. Os bens intermediários são aqueles destinados à fabricação de outros e absorvidos pelo processo de produção. Como exemplo, nós temos as matérias-primas, materiais de escritório, insumos, barras de ferro, peças de reposição, entre outros. Também nós temos os bens de capital. Os bens de capital são aqueles utilizados na geração de outros bens, mas que não se desgastam totalmente no processo produtivo, ou seja, aqueles que não são absorvidos dentro do processo de produção. Então, como exemplos de bens de capital, nós temos as máquinas, equipamentos e instalações. Então, esses são os tipos de bens. É importante também dentro da economia nós explicarmos o que são os recursos ou chamados fatores de produção. Os recursos ou fatores de produção da economia são aqueles utilizados no processo produtivo para obter outros bens e serviços. Então, são recursos, elementos utilizados no processo produtivo para que se obtenham outros bens e serviços, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos consumidores. Então, quando a gente lembra da economia, nós sempre falamos nessa palavra, necessidades, né? Lembrando que as necessidades dentro da economia dos indivíduos, elas são ilimitadas, enquanto os recursos são limitados. Quais que são os fatores, então, de produção, os recursos que nós temos? Nós temos a terra, ou recursos naturais, e aí como exemplo nós temos a água, os minerais, as madeiras, o solo, né? Nós temos os recursos humanos ou o trabalho, que são as faculdades físicas e intelectuais. Nós temos a capacidade empresarial, que são indivíduos que reúnem os capitais para adquirir recursos produtivos e produzir os bens e serviços para o mercado. Nós temos o capital, que são os bens e serviços necessários para a produção de outros bens e serviços. Nós já falamos um pouco aqui sobre os bens de capital agora, como máquinas, equipamentos, instalações, dinheiro, ferramentas, capital financeiro. E nós temos a tecnologia, que são os recursos tecnológicos disponíveis para a empresa. Bom, cada fator de produção tem a sua remuneração. Então, a terra é remunerada pelo aluguel, o trabalho é remunerado pelo salário, a capacidade empresarial é remunerada pelo lucro, o capital é remunerado pelos juros e a tecnologia é remunerada pelos royalties. A produção, portanto, ela é o processo de transformar matérias-primas, né, em produtos acabados, utilizando para isso os bens que nós aprendemos aqui, né, que são capital, bens de capital, bens intermediários e a mão de obra. A produção econômica ela é obtida com a combinação dos recursos naturais, dos equipamentos e do trabalho, né? Bom, ainda nesse contexto nós vamos falar também sobre as necessidades, né, que é essencial quando você trabalha a economia. Os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas. Então, nós aprendemos agora sobre os recursos. Agora, nós vamos falar sobre as necessidades. As necessidades das pessoas, elas podem ser classificadas em básicas ou primárias, que são necessidades indispensáveis para a nossa sobrevivência, né? Ou sem as quais a nossa vida vai ser insuportável. Por exemplo, alimentação, saúde, habitação, vestuário, entre outros.
Nós temos as necessidades secundárias, que são vinculadas ao desejo ou ao impulso, né? Então, não são necessidades indispensáveis, são necessidades que referem-se ao nosso desejo: educação, transporte, lazer e turismo. E nós temos as necessidades coletivas, né? Que referem-se aos serviços públicos. Não há como falar em necessidade sem lembrar de Abraham Maslow, né? Maslow foi um psicólogo americano conhecido pelos estudos que fazia sobre as necessidades humanas. Em uma de suas pesquisas mais famosas, ele descreve como cada necessidade do ser humano influencia na sua motivação e faz sentir outras necessidades. Então, esse pensamento ele foi estruturado em uma pirâmide e ficou mundialmente conhecida como a pirâmide de Maslow. A base da pirâmide, depois nós vamos ver ela, consiste nas necessidades fisiológicas, depois tem a necessidade de segurança, a questão social, a estima e a realização pessoal. Então, nós vamos ver cada necessidade, lembrando que, de acordo com Maslow, cada necessidade leva a outras. A partir do momento que uma necessidade é satisfeita, logo vem outras necessidades. Primeiras fisiológicas. Tratam-se das mais básicas necessidades para manter o corpo saudável e garantir a sobrevivência. Então, seria a respiração, o sono, a digestão, fome, sede, abrigo, né? Depois a necessidade de segurança, é a estabilidade no emprego, né? Você ter um emprego, é a segurança do corpo, que se refere a um abrigo seguro, né? Então, no caso do abrigo como necessidade fisiológica, é um espaço para pelo menos você ficar embaixo, né? Para não ficar sob o sol ou sobre a chuva. E a questão da necessidade de segurança já é uma questão de um abrigo seguro, né? De você ter uma casa mesmo. Proteção contra ameaças, planos de saúde, que se refere a uma segurança na área da saúde, uma ausência de doenças, segurança da família, seguros de vida e segurança da propriedade, uma casa própria, garantia de proteção dos seus bens, né? São as necessidades conforme Maslow de segurança. Há ainda as necessidades de relacionamento, onde para que você satisfaça essa necessidade, você precisa de amizades, né? Ter amigos, ter uma família, relacionamentos amorosos, pertencimentos a grupos ou sociedades, onde você pode incluir a igreja, a escola, algum grupo de atividade, né? Algum grupo de interesse. E a identificação e aceitação perante seus pares. Então, para Maslow, é necessário também, o ser humano ele precisa se sentir aceito perante os seus semelhantes. Há ainda a necessidade de estima. A necessidade de estima, gente, é a necessidade de se sentir estimado por outras pessoas, né? E tem também por si mesmo, porque começa aqui com a autoestima. Então, a necessidade que nós temos de ser estimado. Então, primeiro a autoestima, né? Que é a estima a si próprio, a confiança, as conquistas e realizações, o reconhecimento dos pares, aqui não é tanto a aceitação como na necessidade de relacionamento, é um reconhecimento, né? E o respeito. E por fim, nós temos a necessidade de realização pessoal. Quando o indivíduo ele alcança esse ponto, ele passa a utilizar seu potencial máximo. Quer dizer que quando demais necessidades elas foram amplamente satisfeitas, a pessoa ela obtém essa necessidade de realização pessoal, possibilitando que ela tenha um crescimento profissional, autonomia, participação na tomada de decisões ao seu redor, quer dizer, influências, né? Bem como independência, mais liberdade e mais controle sobre a sua própria vida. Então, o que seria essa necessidade de realização pessoal? É a moralidade, né? Diante de outras pessoas, são os valores que a pessoa tem em si própria, a independência, a criatividade, o controle, né? Sobre suas emoções e ações e o autoconhecimento. Então, está aqui a famosa pirâmide de Maslow, né? Onde cada etapa da pirâmide nós falamos aqui, as necessidades fisiológicas, de segurança social, que aqui a gente abordou como necessidades de relacionamento, necessidade de estima e realizações pessoais. Aqui eu coloco sugestões para leitura, né, e os créditos que eu utilizei aqui durante a minha apresentação. Então é isso, pessoal, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo.